Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amigos e irmãos em Cristo. Gravando mais um vídeo, reflita e compartilhe. Hoje, 4 de abril de 2024. Estamos quase um quarto, do ano. Está passando rapidinho. Os últimos dias estão chegando, não é? Por isso parece que os dias estão sendo abreviados. A Bíblia fala isso, não é? Bom, meus queridos irmãos, hoje gostaria que refletíssemos na carta de João, a primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 8, 9 e 10. E vamos ler também o capítulo 2, versículo 1 e o 2, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Amém. Glória a Deus. Uma época eu estava assistindo um filme, não lembro o nome, mas havia uma areia movediça. Nessa areia movediça, aquela pessoa que era presa ali, quanto mais ele se movia, mais ele descia. E ficava até difícil, para ser salvo, porque quem tentasse ir ali também ficaria preso naquela areia movediça. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente assim que o inimigo, Satanás, ele quer que a gente se sinta, ele quer que a gente pense assim. Ele quer que a gente ache que os nossos feitos ruins aqui nesta terra, o que a gente faz de ruim, não tem jeito, e que o nosso fim de fato é o inferno. Isso é o que ele quer que a gente pense. Mas lendo esse texto aqui da primeira carta de João, no versículo 8, diz que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Isso é uma verdade. Mas então, o que fazer então com esse pecado? Aí aqui no capítulo 9 tem a receita, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então, a gente não precisa acreditar na mentira de Satanás. A gente pode ir às Escrituras e ver que os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões, tem jeito. É só a gente confessar, é só a gente aceitar o Senhor Jesus como Salvador das nossas almas, como Salvador das nossas vidas. E isso tem jeito. Aí no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, o pecado não deve fazer parte da nossa vida. A gente precisa cada dia nos policiar para não cometermos aquilo que desagrada ao Senhor. No entanto, como a nossa natureza ela é pecaminosa, o homem velho ainda continua em nós enquanto estivermos nesse mundo. Nós vamos cometer deslizes, sim. E então o que fazer? Aí aqui também tem a fórmula. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ao contrário de Satanás, que acusa, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele vai falar a nosso favor. Ele vai advogar a nossa causa. E Ele é a propiciação, diz no versículo 2, pelos nossos pecados. Eu estava vendo no dicionário o que significa propiciação. E é um ato, um sacrifício que se faz para uma divindade para aplacar a sua ira. Mas aqui no nosso Senhor Jesus a gente vê diferente. A gente não precisa fazer sacrifício para Ele. Ele já fez esse sacrifício na cruz do Calvário. Foi ao contrário. Ele fez o sacrifício, é a nossa propiciação. Ou seja, Ele quem fez o sacrifício. Então agora é só a gente se apossar disso. É só a gente se apropriar desse sacrifício, que o Senhor Jesus Cristo fez. E o mais importante, Ele morreu, mas ressuscitou. Então Ele, ao mesmo tempo que Ele pagou um preço por nós, Ele também pode advogar pela nossa causa. Qual advogado
que faria dessa forma, né? Faria um sacrifício, né, pelo seu cliente. Pois é, o Senhor Jesus fez esse sacrifício. Glória ao Senhor. Aleluia. Nós podemos estar felizes, né? Porque o Senhor Jesus, ele pagou um preço altíssimo por nós. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então somos justificados, né, pela graça. É algo que a gente não merece, né? É algo que é um favor imerecido, mas ainda assim Ele quis nos dar. Esse é o Deus que a gente serve. Então a gente precisa colocar nossa confiança nesse Deus, fazer desse Deus nosso escudo, nosso socorro bem presente na hora da angústia, porque Ele é poderoso para nos livrar. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor quebrante a cada nosso coração, para que nós tenhamos coragem, né, de confessar nossos pecados. E uma coisa, confessar e não voltar a praticar. Foi assim que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi jamais cometia o mesmo erro duas vezes. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.